Fala pessoal, Igor Almeida aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no dia de hoje eu quero falar com vocês sobre não negociar os seus sonhos e objetivos com ninguém. Esse é o tema do vídeo de hoje. E pessoal, se você está caindo aqui de paraquedas aqui no meu canal, seja bem-vindo, me chamo Igor Almeida e nesse canal eu falo muito sobre Portugal, falo muito sobre Uber, que é um tema recorrente aqui no canal, e eu tenho várias playlists. Então eu tenho a playlist do Uber, como trabalhar no Uber, né? Tenho a playlist do terreno aqui em Portugal, que eu tive uma época que eu estava procurando terreno, então eu tenho a playlist do terreno, tenho a playlist da nacionalidade portuguesa, que continuo trazendo os novos vídeos aqui, e eu falo também sobre profissões, entrevisto pessoas, e também tenho vídeos, alguns vídeos aleatórios, onde eu falo, onde eu tenho momentos de reflexão, onde eu estou falando aqui com vocês aqui sobre assuntos mais reflexivos, né? Então esse vídeo é sobre isso, né? Sobre esse tema de não negociar o seu sonho e o seu objetivo com ninguém. E eu quero dar um exemplo de uma história que aconteceu comigo. E eu sei, pessoal, que às vezes vocês podem pensar assim, caramba, lá vai o Igor com esse papo de coach, de youtuber, de autoajuda, parece aqueles vídeos de autoajuda. E pessoal, na verdade, se a gente for para pensar, todo mundo tem uma história, todo mundo pode compartilhar algo na internet. E é o que eu estou fazendo agora aqui nesse vídeo. E pessoal, eu estou compartilhando a minha história aqui, mas vocês compartilham as suas histórias nos comentários também. Então eu acho muito legal, eu agradeço todas as pessoas que também contribuem nos comentários. Então seria ótimo se vocês também contribuíssem nesse vídeo. E como eu digo, não negociar os seus sonhos ou objetivos com ninguém. Não negociar, né? Eu vou voltar lá para 2015 aproximadamente, quando eu queria muito fazer meu técnico em mecânica. Então, pessoal, eu sou formado em técnico em mecânica no Brasil, pelo Senai do Rio de Janeiro. E eu sempre trabalhei na indústria, sempre trabalhei, já é algo que está comigo desde, eu não me lembro de ter trabalhado só aqui em Portugal, que eu trabalhei com o Uber Eats, que eu já falei sobre isso, e trabalhei um tempo no túnel do Marquês de Pombal. Tirando isso, eu sempre trabalhei na indústria, voltado a CNC, a produção em série, máquinas, enfim. E eu queria muito mesmo fazer meu técnico em mecânica no Brasil. E eu trabalhava numa empresa onde eles não queriam saber disso. Então, eu era operador CNC numa empresa e na época, pessoal, eu ganhava assim, R$1.100 na época. Isso era o quê? Em 2015. Eu ganhava R$1.100. E eu estava muito desanimado com aquela empresa, porque realmente assim, as condições de trabalho não eram tão boas assim. No verão fazia muito calor e no inverno era frio. Incrível que pareça, no Rio de Janeiro a empresa ficava muito exposta ao clima e tinha dias de inverno que era bem frio mesmo, circulava um vento, enfim. E eu fiquei muito revoltado, pessoal, porque assim, realmente o meu salário estava muito defasado da equipe. E parece que, isso é impressionante, parece que isso acontece sempre, ou em várias empresas tem isso. Às vezes tem um profissional que faz muita besteira, comete muitos erros, mas ele pegou uma gestão anterior que, por sinal, conseguiu aumentar o salário dele, e a pessoa continua ganhando mais do que você, e você produz muito mais do que ela, você é muito mais qualificado do que a pessoa, mas o teu salário está baixo e não vai aumentar porque a gestão nova não vai aumentar. Tá entendendo? Então, isso aconteceu comigo, isso me gerava muita revolta e eu queria muito sair de lá. Mas eu não queria sair de qualquer jeito. Então foi por isso que eu comecei meu técnico em mecânica e eu comecei a procurar de saber de fazer o técnico em mecânica. Então, na época, o Senai do Rio de Janeiro, ali de Duque de Caxias, da cidade onde eu morava, estava em obras, e quando eles concluíram a obra, o técnico em mecânica surgiu, e eu fui a primeira turma do técnico em mecânica no Senai de Duque de Caxias. A primeira turma de técnico em mecânica que teve lá foi a minha, porque foi justamente pós a obra. O Senai de Duque de Caxias não tinha estrutura para esse tipo de curso. Depois que fizeram a reforma, ela começou a ter estrutura, então eu fui a primeira turma. Só que eu vou contar para vocês
como eu cheguei lá. O que acontece? Eu trabalhava na empresa do horário das 8 às 5. Porém, às 8 às 5 eu estou arredondando. Na verdade, não é às 8 às 5, né, pessoal? No Brasil a carga horária é maior. Eu trabalhava das 7h30 até às 5h15. Era o horário que eu trabalhava. Era por aí, por mais ou menos isso. E o que acontece, pessoal? Trocaram meu horário. Não só meu horário, como o horário de outras pessoas também foram trocados. E eu fui para o turno da noite. Então a gente começou a ter turnos e eu fui para o turno da noite. E não tinha como eu fazer meu técnico, porque eu estava no turno da noite. Não tinha como. E eu queria muito fazer o técnico. E eu falei assim, cara, como é que eu faço, né? Eu quero fazer o técnico e estou no turno da noite. Me explica, como é que eu faço isso? Ou eu saio da empresa ou eu não faço técnico. Basicamente foi isso. E um belo dia eu fui no Senai, fiz a minha inscrição e cheguei lá com um documento da minha inscrição do Senai e falei lá com a senhora do RH e falei assim, olha, tá aqui a inscrição do meu curso, que eu vou começar um mês tal, que é meu curso técnico do Senai. E eu lembro que a senhora do RH até falou assim, olha, Igor, assim, dessa forma, você vai se complicar, porque isso daí não tem como você fazer esse curso, porque está no teu horário de trabalho. E eu falei com eles assim, ou vocês mudam o meu horário de trabalho, o horário, porque a ideia, eu não queria que eles mandassem embora. Apesar de eu já estar insatisfeito com a empresa, eu não queria que eles me mandassem embora. Mas eu falei com eles assim, ou vocês me mudam de horário, ou vocês me mandam embora, entendeu? Mas a minha ideia era que eles não me mandassem embora, que eu continuasse lá e conseguisse. Pô, eu tenho um trabalho, eu estou trabalhando e ao mesmo tempo estou cursando. Só que aí, teve isso, então houve todo um atrito ali com a empresa, pessoal, que eu não, a empresa não queria que eu fizesse o curso, ela não estava nem aí para minha qualificação, ela não estava nem aí se eu ia fazer faculdade ou o que seja, eles não queriam nada disso. E eu lembro que teve uma ocasião que eu estava para começar o curso e eu fui fazer uma viagem para Curitiba. E cara, foi incrível que pareça, eu sonhei que eu ia ser demitido. No dia eu acordei, falei com a minha esposa assim, cara, sonhei que eu vou ser demitido. Sério, essa foi uma coisa mais bizarra assim, que aconteceu na minha vida, uma das coisas mais bizarras. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa que fizeram foi falar assim, ó, Igor, você não vai entrar, você foi demitido. Incrível, foi exatamente isso, olha, você não vai entrar, você está sendo demitido. E eu comecei o meu curso técnico do Senai, sem emprego, eu comecei desempregado. E eu comecei a estudar, mandava currículo e nada, não conseguia entrar em empresa nenhuma, e se passaram 6 meses nesse perrengue, né, pessoal? Sem conseguir emprego e fazendo um curso técnico. Resumindo, eu estava gastando dinheiro com o curso e não estava recebendo nada, né? E olha como eu quero entrar aqui nesse quesito aqui com vocês, né? Nesse ponto, que eu não negociei a minha vontade de fazer curso. Eu fui até o fim. Quer dizer, a empresa falou assim para mim assim, Igor, é o seguinte, ou você não faz o curso, se você fizer o curso, na verdade, se você fizer o curso, a gente vai te mandar embora, porque você está no turno da noite. Ou se você não fizer o curso, você continua aqui na empresa. E eu decidi fazer o curso. Então eu creio que foi basicamente isso. Eles já viam também que eu já estava insatisfeito, que eu queria fazer o curso, e aconteceu tudo isso, eles me mandaram embora. Foi bom que eu recebi todos os meus benefícios e tal, mas eu não negociei. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que talvez você está numa situação que a empresa fala assim, ô fulano, olha, afinal de contas, nessa situação vai ficar difícil, desse jeito não dá, poxa, teu turno é da noite, você tem que, eu acho que você não vai poder fazer o curso, porque teu turno é da noite, entendeu? Talvez você esteja numa situação dessa, que a empresa fala assim, olha cara, infelizmente tu não pode correr atrás do teu sonho, porque tu está fazendo isso, entendeu? E eu fui até o final e acabou acontecendo isso, eu fui mandado embora. E eu vou dizer para vocês, na época eu ganhava 1.100.
e eu fiquei durante 6 meses sem conseguir trabalho. E na época a gente estava numa crise, claro, o Brasil vive de crises em crises, e era a crise da Petrobras, não sei se vocês lembram, que era a crise do caso da Lava Jato. E eu lembro que muita gente ficou desempregada naquela época, muitas empresas deixaram de investir no Brasil por causa da Lava Jato. A minha cidade tem a refinaria que é Reduc, que é a refinaria da Petrobras. Então muitas empresas que iam fazer investimento na minha cidade deixaram de fazer. Não só na minha cidade, como no Rio de Janeiro deixaram de fazer. Então eu estava realmente fraco de trabalho. Foi quando eu consegui fazer 2 entrevistas de estágio para o meu curso técnico. E uma era para trabalhar numa empresa que é muito conhecida no ramo de hospitalar e tal. E outra era uma empresa de armamento, que foi a última empresa que eu trabalhei no Brasil. E eu estava querendo muito entrar nessa, que era do ramo hospitalar, que trabalha com oxigênio e tudo que é tipo de gás específico, que é muito usado em hospitais. E é muito conhecida também no Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome, mas é muito conhecida no Rio de Janeiro. E essa outra que era uma empresa de armamento. E pessoal, não consegui entrar nessa empresa dos gases, dos gases hospitalares e tudo mais. E eu fiquei muito triste. Porém, quando eu fiz a entrevista para essa segunda empresa, na minha cidade, mais perto de casa, do ladinho de casa basicamente, eu entrei. E pessoal, eu fui entrar lá ganhando 1.200 como estagiário. Então olha só pra vocês verem. Pô, é pouco dinheiro, cara. Mano, eu não quero entrar aqui no quesito se era muito ou pouco dinheiro. Isso na época era 2016. Era 2015 para 2016, por aí. Eu acho que era início de 2016 e tal. Eu não quero entrar no mérito se era muito ou pouco, porque eu sei que tem muita gente no Brasil que ganha 20, 30 mil, mas também tem muita gente que ganha um salário mínimo. E naquela época, eu deixei de ganhar um salário que era R$1.100 para ganhar R$1.200 como estagiário, trabalhando 4 horas por dia. Cara, se isso não é bom, eu não sei. Sabe? Então, para vocês terem noção, eu decidi continuar com o meu sonho, meu objetivo, e eu consegui obter os frutos muito melhor. Então, quer dizer, imagina se eu tivesse falado assim, não, realmente, cara, se eu for fazer meu curso técnico em mecânica aqui, eu não vou conseguir ficar na empresa, logo vou ser mandado embora. Olha, quer saber? Acho que melhor não, acho que é melhor continuar aqui no meu empreguinho aqui e tal, na minha vidinha, sabe? Porque senão eu vou perder meu emprego. É melhor garantir meu emprego do que avançar e fazer um curso ou fazer algo que você almeja o teu sonho. Então, tipo assim, eu não pensei dessa forma. E o que é muito curioso é que depois de 1 ano e pouco acabou meu curso, eu fui efetivo mesmo da empresa e o meu salário mais do que dobrou. Então vocês podem imaginar, eu estava ganhando acho que cerca de R$2.500 na época, quando eu saí de lá. E assim, foi questão de 1 ano e pouco de empresa, meu salário dobrou. Então quer dizer, eu estava numa empresa penando, ganhando R$1.100, resolvi fazer meu curso me qualificou, como estagiário eu já ganhava mais, depois que eu comecei a trabalhar full time, meu salário mais do que dobrou, mais os benefícios na época, cara, eu ganhava mais os benefícios, era tipo 3 mil e poucos reais, contando tudo. Isso de 2016 para 2017, pessoal. Eu creio que tem hoje gente no Brasil que não ganha isso. Entendeu? Eu sei que a inflação subiu, os salários também, alguns salários subiram, mas na época eu ganhava já um salário relativamente legal, sabe? Com a minha casa já. Então assim, tudo porque eu decidi focar no meu sonho e no meu objetivo, que era fazer o técnico em mecânica. Então, qual é a moral do vídeo de hoje? Que se você chegou até aqui agora, e agradeço se você chegou até aqui agora, não desista, cara, foca. Eu sei que é difícil às vezes, e sei que você pode ter muitos desafios. Confie em Deus. Eu acho muito bom você ter a sua fé e você confiar de que tem alguém que pode te guiar. E faz a tua parte, mano. Faz a tua parte, vai estudar, vai correr atrás. Porque acho que a pior coisa é quando a gente
se rebaixa ao ponto de assim, não, realmente eu sou submisso a alguém aqui, é melhor ficar nesse emprego, nessa carreira, aqui nessa empresinha ou o que seja, do que alçar novos voos, correr atrás de novas coisas. Então, pessoal, esse que é o tema de hoje, o objetivo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo venha inspirar vocês. E se você é alguém que me segue aqui porque você gosta de assistir vídeos sobre Portugal, sobre temas sobre Portugal, eu espero que você também tenha gostado desse vídeo, porque o objetivo desse canal não é ser um canal de autoajuda, mas o objetivo desse canal é ser o canal do Igor Almeida, que é o canal de uma pessoa que fala sobre Portugal, fala sobre profissões, faz entrevista com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo tem vídeos que eu abro o meu coração, que eu conto alguns casos da minha vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem acha que precisa assistir esse vídeo. Não esqueça de comentar, que eu gosto muito dos comentários de vocês. Infelizmente não consigo responder a todos, mas sempre que eu posso eu respondo. E não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais aqui o crescimento do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.